Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Evandro Maia e estarei aqui com vocês para falar de uma disciplina que pouca gente gosta. Vamos falar de matemática. Estamos dentro do estudo dos números e operações e hoje vamos falar de sistemas de duas equações de primeiro grau que contenham duas incógnitas. É de salientar que para resolver um sistema do primeiro grau que contenha duas equações com duas incógnitas, utilizamos 4 métodos. O método de comparação, o método de redução, o método gráfico e o método que vamos estudar hoje, que é o método de substituição. Acompanhem comigo. Antes de resolvermos algum problema ou exemplo, vamos primeiro ver a estrutura de uma equação que contenha duas incógnitas. Quando falamos de uma estrutura, estamos a falar da sua forma canônica. Então, analisem aqui comigo. Temos AX, onde o A é um coeficiente e o X é a nossa primeira incógnita. Mais BY, temos aqui o B que representa outro coeficiente e o Y representa a nossa segunda incógnita. Igual a C. O C, no caso, é chamado de termo independente. Por que ele recebe esse nome? Porque ele não depende de nenhuma incógnita ou variável. Okay? Desta forma, já estamos em condições de dar um exemplo da estrutura de uma equação. Então, vamos lá. Temos 3x, onde o 3 representa o coeficiente A, mais 2y, onde o 2 representa o coeficiente B, igual a 6, onde o 6 representa o termo independente, que é o C. Certo? Então, desta forma, já podemos analisar o que é um sistema. Sistema, na realidade, é um conjunto de duas ou mais equações. Então, vamos ver como fica a estrutura de um sistema com duas equações. Ele fica desta forma, onde temos o primeiro sistema, ou a primeira equação, 4x mais 2y igual a 10, e a segunda, 3x menos 5y igual a 12. Desta forma, estamos em condições de ver alguns passos de resolução de sistemas. Então, o nosso primeiro passo é sempre fazer a extração dos dados. Isto quando o exercício nos apresenta um problema, certo? O segundo passo, devemos formar o sistema, ok? O terceiro, devemos colocar o nosso sistema na forma canônica, conforme viram há bocado, certo? A forma canônica, as equações, tanto a primeira como a segunda, devem seguir a linha AX mais BY igual a C. O nosso quarto passo, vamos isolar uma das variáveis em uma das equações para substituir na equação oposta. O nosso quinto passo, vamos substituir o valor que encontramos na equação isolada e vamos substituir aonde? Na equação inicial, ou seja, na primeira equação. O nosso sexto passo, vamos verificar os resultados. E o sétimo e último passo, vamos escrever o nosso conjunto de solução, que nada mais é que a solução do problema, ou exercício. Então, desta senda, já estamos em condições de analisar um problema. Vamos lá, acompanhe aqui comigo. No estacionamento, entre carros e motas, há 12 veículos. A diferença entre o número de carros e o número de motas é igual a 3. Quantos carros e motas há nesse estacionamento? Bom, temos então aqui um estacionamento que contém carros e motas. Nós sabemos que o total são 12 veículos dentro do estacionamento, mas o exercício ou o problema está a pedir-nos para nós dizermos o número de carros que há e o número de motas também que há. Então, desta senda vamos ter que utilizar os nossos passos de resolução. E o primeiro qual era? Extração dos dados. Exatamente. Então, para extrair os dados, nós temos que analisar o problema e interpretá-lo para ver quais são os elementos que o problema nos fornece. Então, acompanhem comigo. No estacionamento entre carros e motas há 12 veículos. Então, temos já aí dois elementos. Temos tanto os carros como as motas, certo? Nós sabemos que os carros, nós não temos o valor. Então, tudo que nós não sabemos o número de carros que há. Então, vamos representá-lo por uma incógnita. Pode ser a incógnita X. E as motas nós também não sabemos quantas há. Só sabemos que eles dois juntos totalizam 12 veículos. Então, as motas vamos também denominar como outra incógnita. Será Y, certo? Então, agora vamos para o nosso segundo passo, que é formar o sistema. Então, a nossa primeira equação.
Num estacionamento entre carros e motas há 12 veículos. Já sabemos que, já dissemos há bocado, que a soma de carros e de motas é que formam os 12 veículos. Então, os carros é X, então vamos pôr X mais Y, que é a soma dos dois, que iguala 12 veículos dentro do estacionamento. Okay? Vamos ao segundo ponto para chegar à segunda equação. A diferença. Quando falamos de diferença, estamos a falar do sinal de subtração. Ok? Então, a diferença entre o número de carros, nós não sabemos o número de carros, mas sabemos que é X, então vamos representá-la por X. E o dobro do número de motas, nós também não sabemos quantas motas há, mas sabemos que estamos a representá-la por Y, só que ali está a dizer o dobro, então vai ser 2Y, ok? É igual a 3, então desta forma temos já a nossa segunda equação. Então, vamos já agora para a nossa resolução propriamente dita. O nosso segundo passo é a formalização do sistema. Então, temos aqui o nosso sistema formado. Então, podemos ver o terceiro passo não será necessário dar, porque o terceiro passo diz que devemos colocar cada uma das equações na forma canônica. E se nós observarmos o sistema, ele já está todo na forma canônica, seguindo o AX mais BY igual a C. Mas, professor, ali no X não tem nenhum número, no Y também não tem nenhum número. Sempre que temos uma variável, uma incógnita, em que não tenha nenhum número, na realidade temos ali o número 1, só que ele fica oculto, ok? Por que ele fica oculto? Porque o 1 multiplicado com a variável vai dar o resultado da própria variável. Então não tem tanta necessidade dele ficar demonstrado, certo? Mas ele está ali guardadinho, só que oculto. Então temos o A, que no caso é o número 1, o X no caso está ali, mais 1Y, que é o B, igual a C, que é o 12, certo? E o mesmo acontece na segunda equação. Então, podemos passar o terceiro passo e ir para o quarto passo. O nosso quarto passo diz que devemos isolar uma das variáveis em uma das equações para substituir na equação oposta. Então, vamos lá escolher uma das variáveis. Eu sempre aconselho os estudantes a escolherem a variável que seja positiva na equação que for mais fácil ou mais simples. E se nós analisarmos ali as duas equações, podemos ver que a variável mais fácil está na primeira equação, porque o x é positivo e o y é positivo. Então, vamos escolher a nossa equação sendo a primeira, ok? E nós devemos escolher se vamos isolar o x ou se vamos isolar o y. Bom, eu vou optar por isolar o x. Então, vamos ter x é igual, ok? Damos prioridade a quem já está no membro direito, que no caso é o 12, ok? O y está no membro esquerdo a somar, vai mudar de membro, vai passar a subtrair, porque sempre que os números ou variáveis trocam de membro, eles alteram a sua operação. Então, se ele está ali a somar, vai passar para o outro membro a subtrair, certo? Então, já temos a nossa variável isolada, ok? Então, agora vamos dar continuidade ao nosso passo, porque diz que isolar uma das variáveis em uma das incógnitas e substituir na oposta. Qual é a oposta? É a segunda, que temos ali, x menos 2y igual a 3. Então, no lugar do x, vamos colocar este valor que está aqui, que é 12 menos y. Então, vamos lá. Vamos ter 12 menos y, eu pus a vermelho para simbolizar que estamos a substituir o valor de x por esse número, ok? Menos 2y igual a 3, ok? Então, se vocês repararem, por que nós utilizamos esse método? Esse método ele é utilizado para que na equação a gente contenha apenas uma incógnita e a gente ache o valor dessa incógnita. Se vocês agora analisarem, temos termos semelhantes. Então, o próximo passo devemos agrupar esses termos semelhantes. Então, todos os números que tiverem incógnitas vão ficar no primeiro membro. E os números que forem termos independentes, ou seja, números inteiros, vão para o segundo membro. Então, vamos ter menos y, ok? Menos 2y, porque tem a variável, vão ficar no primeiro membro, igual a 3. E o 12 que está ali no primeiro membro está com um sinal positivo, está a somar, vai passar para o outro lado a subtrair,
ok? Dessa forma já agrupamos os termos semelhantes. Temos aqui o menos y e o menos 2, são sinais iguais. Nós aprendemos que na adição, na adição ou na subtração, sempre que temos sinais iguais, devemos somá-los. Então, menos 1y e menos 2y vai dar menos 3y, ok? Devemos somar e dar ao resultado o sinal das parcelas. Depois ali temos 3 menos 12. Então, no 12 tira 3, vamos ter 9. Mas por que ele fica menos 9, professor? Porque ao resultado, damos sempre o sinal do número que tem maior valor absoluto. Entre o 12 e o 3, quem tem maior valor absoluto é o 12. Então, o 12 por ser negativo, o resultado também fica negativo. Agora, observe aqui. O nosso objetivo é achar o valor da incógnita y e não de menos 3y. Então, esse menos 3y ele tem que ser deslocado daí. Ele tem que sair daí para que a gente isole apenas a incógnita. Então, sempre que temos um número junto de uma variável, temos uma multiplicação. Então, se o menos 3 está a multiplicar, ele mudando de membro, inverte a operação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, desta forma, vamos ter y é igual a menos 9 sobre menos 3, porque o menos 3 estava a multiplicar no membro esquerdo, passou para o membro direito a dividir, certo? Então, vamos ter y é igual, 9 a dividir por 3 dá 3. Negativo com negativo, tanto na divisão como na multiplicação, sinais iguais dá positivo. Desta forma, vamos ter mais 3, certo? Continuando, vamos agora ao nosso quinto passo, que é substituir o valor encontrado na incógnita na outra, na inicial. Qual é o valor que nós encontramos? Encontramos o valor de y, que é 3. Então, vamos substituir nesta incógnita aqui, que isolamos o x. Nesta senda, vamos colocar x igual a 12 menos y. Aonde tem y, vamos colocar o 3. Então, vamos ter x é igual a 12 menos 3. No lugar do y, colocamos o valor que encontramos, que era 3, certo? Ok, no 12 tira 3, quanto é que temos? 9. Então, desta forma, já achamos tanto o valor de x como o valor de y. Terminou o nosso resultado? Não. Ainda é necessário seguirmos outros passos. Temos o sexto passo, que é verificar os resultados. Vamos verificar o resultado da primeira equação. A primeira equação é x mais y é igual a 12. Então, vamos substituir. Qual é o valor de x que encontramos? 9. Mais, qual é o valor de y? 3. Mais 3. Igual a 12. Vamos ter de igualar, ok? 9 mais 3 vai dar 12. E o membro direito, então, deu igual ao membro esquerdo. Desta forma, então, está correta, ok? Vamos verificar a nossa segunda equação. Nossa segunda equação é x menos 2y igual a 3. No lugar do x, vamos colocar o 9, que é o valor que encontramos, menos 2 vezes, porque sempre que temos um número junto de uma variável, temos uma multiplicação no meio. Então, vamos ter menos 2 vezes 3. Certo? Igual a 3. Então, agora vamos dar prioridade de resolver primeiro a multiplicação. Então, o 9 vai baixar, 2 vezes 3 dá 6, ok? Igual a 3. Agora, no 9 tira 6, vamos ter 3 igual a 3. Finalmente, temos membro esquerdo igual a membro direito. Então, isto prova que a nossa resolução está correta. Então, no estacionamento, qual seria a resposta? No estacionamento, temos 9 carros e 3 motas, que totalizam os 12 veículos. Então, vamos para o último passo, que é escrever o nosso conjunto de solução, em que o valor de x será 9 e o valor de y será 3. Certo, meninos? Bom, eu acredito que tenham entendido, então vamos a alguns exercícios para vocês tentarem resolvê-los sozinhos, ok? Vamos ao primeiro. A população da cidade de Benguela é 3 vezes maior que a população da cidade de Lobito. Somando a população das duas cidades, temos o total de 200 mil habitantes. Qual a população da cidade de Benguela? Interessante esse problema, não? Estamos a falar das nossas cidades. Então, terminou por aqui? Não. Vamos ter ainda um segundo problema. Num parque há 8 crianças, entre meninos e meninas. Se os meninos fossem mais um, seria o dobro das meninas. Quantos meninos temos a brincar no parque?
E quantas meninas? Então vocês vão levar esses 2 exercícios para tentar dar soluções a eles, certo? Por hoje é tudo, eu espero que tenham entendido e estaremos juntos na próxima videoaula. Bye bye! Nós tá no corre, né, de hoje já faz